Ô, Hernan, como é que tá a situação do Arboleda? A situação do Arboleda, assim, a gente podemos dizer com uma apuração minha aqui e tal, o São Paulo e o Arboleda já estão discutindo a rescisão de contrato. A rescisão de contrato já está em curso. Já há algo alinhado, embrionário, é verdade, mas alinhado em alguns termos, né? Então, assim, o Arboleda é um jogador que já não quer mais atuar no São Paulo. São Paulo já entende que ele não vai mais vestir a camisa, isso já está muito claro. O Arboleda contratou um advogado, um dos grandes advogados do Brasil do direito esportivo, e assim, é uma questão que está em curso agora. O Arboleda, através dos seus advogados, dos seus representantes, está discutindo com o São Paulo essa rescisão de contrato. O que o São Paulo, ou o que o Arboleda e São Paulo discutem nessa rescisão de contrato? A ideia, e isso é muito uma ideia do lado do Arboleda, de uma rescisão amigável, de uma rescisão que não seja por justa causa, porque senão o Arboleda teria problemas, por exemplo, até para ter direito a fundo de garantia depois. Uhum. Então, assim, o Arboleda não trabalha com essa hipótese, ou pelo menos os advogados do Arboleda não discutem essa questão, e sim uma rescisão de contrato, onde o São Paulo economizaria até o final do contrato, e obviamente não dá para nem questionar isso, o Arboleda abriria a mão do que tem para receber, né? Não receberia mais nada, sairia simplesmente com a rescisão nas mãos. O São Paulo, a conta que é feita nos bastidores do São Paulo se isso for caminhar dessa maneira, e eu repito aqui, deixo bem claro, ela ainda está numa situação embrionária, está sendo discutida. O São Paulo economizaria quase 20 milhões de reais nas questões de salários, o que deve para o Arboleda, até o final do contrato que tem vigente com o Arboleda. Então, assim, é uma situação em que está sendo discutida essa rescisão, ela está já sendo, está caminhando essa rescisão, ainda não está para ser fechada ou minuta de contrato pronta, mas de rescisão pronta, de documentação pronta, mas ela caminha nesse sentido, numa rescisão. Então, o Arboleda, repito, já tem um advogado de renome do futebol brasileiro, especializado em direito esportivo, trabalhando com o São Paulo essa rescisão de contrato. Mas assim, a Arboleda não quer voltar, o Arboleda não deve, assim, vou cravar aqui, mas assim, a tendência é que o Arboleda não vista mais a camisa do São Paulo. Não tem clima mais para ele voltar no São Paulo. Então, tudo está sendo conversado nesse momento. Um comentário... Com esse dado, desculpa, Felipe, dos 20 milhões de reais até o final do contrato, isso é muito relevante para o São Paulo, hein? Economizar ou deixar de pagar para o jogador 20 milhões de reais. Assim, o que eu pude apurar dos dois lados. Uhum. Dessa história de, o São Paulo vai querer a multa rescisória hoje do Arboleda, que é algo em torno de 100 milhões de euros. Essa situação não faz muito sentido, né? Porque senão, o Arboleda vai pagar a dívida praticamente do São Paulo hoje, porque isso dá 600 milhões de reais. Então não faria muito sentido, e também seria algo que dificultaria muito essa rescisão de contrato se o São Paulo exigisse a multa rescisória. Então você iria ficar com o jogador lá, o jogador não ia ter mais clima, o jogador não vai atuar e você vai segurar o jogador pela multa. Então, pela minha apuração, o caminho está sendo tratado em outras vias, em outras esferas. Nessas esferas jurídicas, onde você tem um acordo amigável, o São Paulo deixa de pagar o Arboleda e até o fim de contrato teria uma economia gigantesca, e o jogador sai livre porque tem os seus motivos, o Arboleda tem os seus motivos, não usa esposa ainda, mas ele tem os seus motivos de querer sair do São Paulo nesse momento. Mas esses motivos são pessoais, não é por conta de uma questão do clube. Eu não vou falar aqui que é isso, mas o Arboleda ele tá magoado e ele tá chateado por algumas situações internas no São Paulo, que não só é dentro do campo, não só a questão de perder vaga no time, mas são questões dele com algumas pessoas dentro do clube, né?
Isso não vamos personificar no Rui Costa. Não, tá, mas assim, também uma questão profissional ali com o clube. Tá, é ele com o clube. Das últimas renovações e tal. Então, assim, o Arboleda tem os seus motivos. Entendi. Né? Assim, ninguém... e é legal falar sobre isso. Ninguém dentro do clube passa a mão na cabeça do Arboleda mais. Os caras perderam a paciência. A diretoria está enfurecida. Uhum. O presidente está enfurecido. O elenco já não abraça mais. O elenco não está mais com o Arboleda. E até quem está no dia a dia com o Arboleda entende que o movimento que o Arboleda fez de simplesmente sumir foi um movimento equivocado. Porque faltou com respeito à instituição grande que é o São Paulo e à torcida do São Paulo. Claro. Isso até quem trabalha com ele no dia a dia tem essa consciência. Uhum. E o próprio Arboleda deve ter essa consciência de que... Aliás, eu questionei algumas pessoas que fazem parte do dia a dia do Arboleda se o Arboleda tem a consciência de que ele saiu pela porta dos fundos ou está saindo pela porta dos fundos. E a resposta que eu tive imediata foi sim. Ele está fazendo isso, querendo sair e sabendo que foi uma tacada muito, muito grande, assim. Arriscado demais, né? É um risco muito grande, drástico, né? porque ele tá saindo pela porta dos fundos. E ele perde aquele status de ídolo também que ele tem no São Paulo. Ele ganhou títulos e tal. Tem uma identificação. Tem uma identificação, mas assim, você não pode abrir mão dessa maneira de um clube que tanto te ajudou, né, como o Hernando trouxe aqui, em renovações, em questões pessoais, e até de uma certa maneira o São Paulo antigamente passou uma mão na cabeça do Arboleda por essas polêmicas extracampo e defendeu ele, e agora por conta de uma decisão, sei lá, algumas questões com a diretoria, questões técnicas, o Roger Machado escolher outros zagueiros para ser titular, ele vai lá, abandona o clube e foge pro Equador. Não, e outra, e o time tá ganhando, é pior pra ele. Pior pra ele, fica mais feio. Porque tem uma sequência boa aí do trabalho do Roger. Sim. Depois daquelas 2 derrotas, aí agora o time teve ali o empate com o Inter, teve a goleada em cima do Cruzeiro, teve a vitória na Sula, não é? Até o BX Barcos falou assim, status de ídolo, mas não, a gente tá falando... Ele não é o... Pô, não assim, é o Raí, não é o Rogério Ceni, não é assim, o Caleri. Mas ele tem um status, O que o torcedor de São Paulo pensa em relação ao Arboleda? É um cara que tá lá há 8 anos, já vai pro 9º ano de contrato com o clube. O Arboleda é um cara que sempre foi muito querido pelo torcedor, pelo estilo dele, pela personalidade dele, o cara da resenha, o cara que brinca e tal. E é um cara que ganhou títulos importantes, ganhou Campeonato Paulista, ganhou Copa do Brasil inédita, Supercopa, sendo protagonista. Status de ídolo, pra mim, e aí eu vou falar como São Paulino, eu acho que ainda não. Eu acho que não. Você acha que não? Não, eu acho que não. Eu acho que ídolo talvez seja forte. Eu acho que ídolo é Lugano. Acho que ídolo é Pedro Rocha. Entendeu? Acho que tô falando de outros caras que jogaram na posição e que conquistaram muito. E que estão lá na história. Miranda muito mais ídolo. Tá vendo como eu sei? Aliás, Miranda jogou ao lado do o Miranda era capitão do São Paulo campeão do Paulista com o Arboleda do lado. Era Miranda e Arboleda, zaga. Então, o Amelli é ídolo do São Paulo ou não? Não, Amelli não. 21. Amelli não. Tô brincando. Amelli não. Mas assim, por exemplo, eu vi quem... Por exemplo, o Ronaldão ganhou o Mundial. Ídolo. Muito ídolo. Muito ídolo. Mas, por exemplo, eu não lembro quem que foi. Eu vi uma discussão esses dias, alguém falando que o Arboleda era... Eu não concordo, mas falando que o Arboleda era melhor que o Gustavo Gomes. Ah, não. Não, já teve essa discussão. Você já não viu isso aí? Já, mas há muito tempo atrás. Foi o Arnaldo que falou? Será? Pode ter sido, né? O Arboleda teve grandes momentos. Ou foi o Luca? No São Paulo. Falou? Não mas aí você... Não, é a opinião dos caras, velho. Sim, certo. Mas o que tem ele? Não, que são dois... Não, tudo bem. É que o Arnaldo é um fã do Arboleda, né? Então, isso que eu tô falando. Mas eu até concordava com o Arnaldo quando o Arboleda, antigamente, ele tinha essa discussão quando era mais ferrenha, da disputa entre ele e o Gustavo Gomes. Mas o Gustavo Gomes, eu acho que ele passou de um nível... que o Arboleda acho que parou no tempo e o Gustavo Gomes continua ganhando. Não, eu acho que não tem essa comparação. E aí eu acho que é isso. Eu acho que não tem essa comparação. Não, acho que hoje em dia não tem mais. Se você vê até a carreira de ambos nas suas seleções, sim. O Arboleda, ele não... Já faz um tempo que ele não é mais convocado e foi por questões de treta também, né? Então, assim,
querendo ou não, o extracampo, as atitudes do Arboleda sempre atrapalharam ele. E outra coisa, você vai comparar, não dá pra você comparar, e claro que a comparação não era essa, mas essa questão da liderança, do caráter ali em campo, pô, Gustavo Gomes é uma referência... Você usou bem uma expressão caráter que é bom a gente deixar claro que na língua espanhola, caráter é diferente da língua portuguesa. Tô falando nesse sentido da hierarquia no grupo. Exato, tal, né? Da personalidade e tudo. Porque quando se fala na língua espanhola caráter, é o cara da liderança, é o cara que põe a cara na frente. Aqui, caráter, tá parecendo que tá falando que o cara é mau caráter. Que o cara enfim, que o cara... Não foi nesse sentido que eu falei. Não foi nesse sentido, Mas até nesse sentido, você pode elogiar o Gustavo Gomes. Também nesse sentido pode. Não, principalmente agora depois que o Arboleda fez, né? Eu não acreditaria se um dia me dissessem assim, olha, o Gustavo Gomes largou o Palmeiras e foi embora. Não é da personalidade, não seria da personalidade do Gustavo Gomes. Acho que se o Gustavo Gomes um dia quiser sair, ou quiser sair do... Aliás, já aconteceu isso. Eu ia falar isso, né? Dele querer ser negociado com o Al Ittihad e o Palmeiras fala, não queremos negociar. E ele ficou puto, mas ficou na dele. E continua jogando e tem desempenho até hoje. Com uma postura diferente, né? É uma postura diferente, exatamente. Mas assim, comparar bola e comparar conquistas, o Gustavo Gomes está na frente. E até a última questão sobre o Arboleda que o Hernan trouxe aqui, ele não ter sido mais convocado para a seleção do Equador, eu trago em comparação o Félix Torres, que é um zagueiro que foi titular no último jogo pelo Equador, e assim, tecnicamente, ele é bem inferior ao Arboleda. Mas ele tá com prestígio no Equador, porque é um cara que se compromete e tudo mais, e o Arboleda, que é um zagueiro tecnicamente melhor, não é convocado. O Alanderson mandou aqui, o Gustavo Gomes ele é mais vencedor, mas eu acho que jogando o Arboleda é melhor. A opinião aqui do Alanderson. Estilo de jogo Sabe são que diferentes. Aí é outra coisa. Eu me lembro... Mas... Essa história do Gustavo Gomes, do Al Ittihad, e também acompanhei de perto, depois eles contratam o Luiz Felipe, né, o brasileiro, enfim, durante muito tempo jogou no futebol italiano. Eu me recordo, e até conversando com um português da estrutura do Al Ittihad, o tamanho do Gustavo Gomes para eles era tão grande que eles tinham uma lista com 5 jogadores, contrataram o Luiz Felipe, que era a 4ª opção. Mas os 3 primeiros, para vocês terem uma ideia do peso e do tamanho do Gustavo Gomes, Van Dijk, Sérgio Ramos e Gustavo Gomes. Caramba! Ou seja, vocês percebem aí, então, o tamanho do Gustavo Gomes na cabeça deles para tentar contratar. O Gustavo Gomes, como o Hernan disse, queria, mas o Palmeiras fechou as portas. Mas aí é um top 3 também. Top mesmo. Porra, Van Dijk, Sérgio Ramos. Aí é uma conversa. O Van Dijk era o sonho, né? Ou seja, muito caro, contrato vigente com o Liverpool. O Sérgio Ramos seria mais fácil, livre no mercado, enfim, futebol saudita. O Gustavo Gomes era o terceiro, né? Foi então tentando 1 a 1 até chegar então ao Luiz Felipe, que até já saiu, tá no futebol espanhol, se não me engano, no Rayo Vallecano.